Bem-vindo todos e hoje vamos para o 10º capítulo do nosso livro que está cheio de novidades para os atendimentos online. E vamos compartilhar aqui a tela com vocês, porque nesse 10º capítulo vamos falar de TCCG, né? Que é Terapia Cognitiva em Grupo, e aqui de forma online. Estão conseguindo enxergar minha tela? Sim, Rê. Oba! Então, bora lá. Então, terapia em grupo, né? O que a gente vê aí para terapia em grupo online? Então, se apresenta essa modalidade de forma efetiva para os tratamentos de diversos transtornos psicológicos e demandas clínicas interpessoais com evidências de efetividade comparável à terapia individual, tá? Então, já tem estudos falando que ela se compara ao individual. Embora a TCC tradicional fale mais da individual, né, nos seus textos lá de 97, texto clássico de Aaron Beck, que ele fala da depressão, ele já inclui um capítulo nesse texto dele, nesse livro dele de 97, de TCC em grupo, tá? Lógico, naquela época ainda não se falava do online, mas o Beck já, com a visão dele, né, que ele tinha uma visão bem moderna, além do seu tempo, ele já pensava ali na TCC em grupo também, tá? Os autores salientam que os estudos em grupo são escassos, então vocês estudantes, né, nós que gostamos de pesquisar, tem aí mais uma demanda para a gente estudar e ter aí artigos para comprovar a eficácia do atendimento na TCCG online, ok? Que a gente precisa ressaltar a necessidade, tanto para o online, para o individual, como para o grupo. Essas duas habilidades aí, né, no online, precisa de materiais. Então, bora aí vocês que vão concluir seu curso, pensar em tratamentos, né, direcionado para o online, que é a nossa nova realidade. E evidências científicas aqui na TCCG online. Apesar, né, então, de termos poucas literaturas voltadas para TCCG, existem estudos que mostram que no presenciais tem a mesma eficácia que no online. E a gente tem aí um estudo de 2021, que é o SMART. É um grupo de apoio que utiliza a TCC e as abordagens de entrevistas motivacionais para o tratamento de abuso de álcool e outras drogas. Ela tem uma recente expansão aí para o online e é um movimento, né, um grupo, o SMART, que ele faz intervenções em 23 países. E o Brasil, felizmente, faz parte. Então, vocês podem ir pesquisar sobre o SMART Recovery, porque ele faz parte aí de intervenções no Brasil e em mais 23 países. Ou seja, deu super certo, essa daqui é uma literatura que deu certo, que funciona e que está ativo. Esse grupo, né, ele é composto, o SMART, por grupos de até 6 pessoas, tá? E os aspectos técnicos versus os aspectos de processo da TCCG e suas aplicações no online. Os processos terapêuticos é resultado de interações entre os membros do grupo, então eles precisam se dar bem, deste com o terapeuta, então o pessoal do grupo com os terapeutas, e da condução da terapia em formato grupal. Então a gente precisa lembrar aqui que não é uma aula ou uma palestra, precisa ter interação de todos para ser um grupo, né, de atendimento terapêutico. Para isso, existe, então, a Nilfield, ela fala de efeito dos sintomas dos participantes, né? O que precisa ter, quais fatores que precisam ter. Quais são os efeitos dos sintomas dos participantes, os efeitos da melhora ou piora dos membros do grupo, as interações entre os membros do grupo, as interações entre os terapeutas e entre os terapeutas do grupo. Então, a gente fala que geralmente essas pessoas que estão em grupo também estão em atendimento individuais. Então, o terapeuta do individual conversa com o terapeuta do grupo.
o efeito da evasão e das faltas, e adaptabilidade dos pacientes ao tratamento, e remoção do foco de si mesmo, porque é o atendimento voltado para o grupo. E o aprendizado e a coesão do grupo, né, da coesão grupal ali. Vendo esses fatores, a gente já pode montar, então, um grupo. E quais os aspectos técnicos que a gente vê, então, para isso? Uma das primeiras questões a serem consideradas no formato da TCC é ser um grupo harmônico, homogênico, tá? E de composição e de seus objetivos. E aí, a gente precisa ver que esses objetivos, eles têm que ser casados. Então, observar idade, escolaridade, cultura de quem vai fazer parte, né? Então, até de manhã eu dei o exemplo, pegar uma pessoa, de repente, do extremo sul do Brasil e o extremo norte, as culturas, às vezes, não batem. E colocar elas no mesmo grupo pode ter um problema. Então, pensar sobre isso na hora de montar e ter um foco de intervenção vai ser importante. O objetivo é ser homogêneo, mas a gente tem que ter objetivos para montar esse grupo. Então, deve-se responder as questões: para quê? E para quem você vai montar esse grupo? Então, vamos pensar que a gente vai montar um grupo de adolescentes no 2º grau do ensino médio. Então, do ensino médio total, vamos pensar assim. Então, ele vai ter de 15 a 17 anos que querem pensar sobre o que vão fazer na sua faculdade, depois que acabar o ensino médio. Então, eu vou definir adolescentes, tem que ter de 15 a 17 anos, tanto faz se vai ser homem ou mulher, mas que querem prestar o vestibular. Ali eu já tenho uma demanda, eu já tenho um porquê formar o grupo. E a gente vai conduzindo e podemos usar aí, por exemplo, o Google para fazer um questionário e já fundamentar os princípios para montar esse grupo. Ah, ele atende? Ah, ele tem 19 anos, já se formou do ensino médio há 2 anos, mas ele quer fazer vestibular. Ele não atende, porque eu vou fazer só para quem estiver cursando ensino médio. E ali a gente já vai separando e também podendo ter ideias de um outro possível grupo. Porque se a demanda daquele eu já sou formado, mas ainda não fui para a faculdade, eu posso pensar no outro grupo a ser formado. E nessas fases iniciais da intervenção, os aspectos fundamentais a ser considerado é a avaliação. O primeiro, porque reforça a prática baseadas em evidências. Sempre, atendimento em grupo vai ser baseado em evidência. E permite a verificação da eficácia da intervenção. Essas avaliações servem para o feedback final do grupo. E aqui a gente tem uma ressalva, né? Que precisamos prestar atenção, porque existem alguns instrumentos que foram feitos somente para aplicação no presencial e não podem ser usadas para o atendimento online. Então, aqui, a gente já sabe que existem várias avaliações, testes, escalas, que já temos na versão online, tanto a aplicação como a correção. Então, verifique, né, nas editoras, aí, né, a gente tem a Vetor, Casa do Psicólogo, a Pearson, que vocês podem ver quais são os instrumentos que podem ser utilizados de forma totalmente online e não ter problema, ok? Contudo, a estrutura, como que fica? As sessões iniciais, o foco é estabelecer vínculo entre os membros e os terapeutas. Geralmente, a gente recomenda 2 terapeutas, tá? Porque um vai dar suporte para o outro. E mais para frente vocês vão ver por quê. Nesse momento, pode incluir dinâmicas de quebra-gelo, visando estabelecer o primeiro contato e favorecer as interações do grupo. Assim, é importante vocês terem uma agenda para a sessão, para uso eficaz do seu tempo. Geralmente, grupo, a gente fala de 1 e meia. E para você poder abrir microfone, falar com as pessoas, terem feedback e interação, a gente precisa olhar bem esse tempo e como que a gente vai conduzir esse tempo. Então, estabelecer regras, que momento ligar o áudio, que momento falar,
os atrasos, as faltas, quanto tempo de atraso a pessoa vai poder entrar no grupo, a partir daquele tempo ela não pode mais entrar, né? O uso do aplicativo, então, se for o Zoom, a pessoa sabe utilizar o Zoom, como eu dei o exemplo, né, de adolescentes, provavelmente eles sabem, mas se for com terceira idade, eles sabem entrar, eles sabem clicar no link, eles sabem abrir a câmera, eles sabem ligar o áudio. Então, se não sabe, vocês podem montar um e-book tranquilo, fácil, com passo a passo de como utilizar aquele aplicativo para a pessoa se sentir parte, para ela saber como interagir ali no grupo também e usar as ferramentas, os recursos que tem do aplicativo. No presencial, a gente fala de mais ou menos 10 pessoas, e no online, a teoria, né, a literatura, recomenda 8 pessoas, com duração de 6 a 8 encontros. Foi falado, né, em outros capítulos aqui do nosso livro, sobre montar um mural virtual. E ele existe, ele é prático, ele é dinâmico. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Esse Padlet, ele é um dos mais recomendados, então estou deixando aqui o link para vocês. Tem aqui um link também de uma moça explicando o Beabá, como utilizar, que eu achei fantástico e foi um dos mais fáceis. E aqui eu acabei montando um. Eu vou aqui clicar para vocês verem como que ele aparece. Ai, ai, ai. Apareceu. Olha lá. Então, aqui, eu abri a câmera, tirei uma foto na hora, tá? Não Então, tá aparecendo aqui, viu, Rê? Não tá aparecendo? Não. Então, deixa eu fechar aqui para Manda para ver. o próximo. Para a Tá. próxima. Na próxima tela vai ter. Então, é isso daqui, gente. Tá? Eu fiz em formato de linha da vida, vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. Eu fiz em formato de linha da vida, então eu tirei uma foto com a câmera lá, né? A gente abre e consegue colocar. Eu coloquei aqui uma música, tudo é clicável, tá? Aqui é o vídeo da pessoa que explica como utilizar esse aplicativo, né? E aqui a gente é uma foto minha e da Lu, né? Estamos aqui para ajudar-nos a tornar os atendimentos online mais interativos. Experimente. Isso para adolescente, para grupo, é fantástico. Tem vários formatos e vocês podem usar e abusar da criatividade para fazer um mural. Colocar ali, por exemplo, a foto do pessoal do grupo, dá para colocar artigos, PDFs, dá para colocar música, dá para colocar links, dá para vocês usarem e abusar. Eu coloquei no formato linha aqui, né? Mas tem outros formatos que dá para vocês utilizarem também. Então, esse é muito legal, é um recurso que vale a pena ser experimentado. E modalidades aí, então, do grupo na TCCG. Existem 4 modalidades de grupos na literatura. Então, a gente pode montar grupos para apoio, para psicoeducação, para orientação e treinamento e grupos terapêuticos. A gente já falou aqui de orientações e treinamento para pais. Então, essa é uma das modalidades, né, que a gente pode montar o grupo. E eu falei, né, agora há pouco sobre adolescentes também, que estão no 2º grau do ensino médio. Um exemplo aqui que colocamos, que apresenta no livro, é o SMART. Então, é um grupo fechado com 6 sessões, baseada na técnica de psicoeducação e resolução de problemas. Lembrando que o SMART, ele é um grupo de apoio para álcools e dependentes químicos, ok? Outro exemplo que também tem é o programa de psicologia para criança. Utiliza biblioterapia para psicoeducar as crianças em relação aos conceitos da psicologia, como reconhecimento e manejo de suas emoções, competência interpessoal e resolução de problemas. E usa, então, aí o livro da coleção Habilidades para a Vida. Eu não sei se vocês conhecem, mas vale aí vocês investigarem essa dica de livro que dá para fazer online também. E a elaboração de programa na TCCG online.
Então, para vocês elaborarem um programa de intervenção, a literatura aponta 6 fases que são consideradas. Aspectos pré-grupo, então, o que eu preciso para montar esse grupo? Estágios inicial, de transição do trabalho, final e questões pós-grupo. A literatura fala aqui para a gente acompanhar esse grupo depois que ele terminar, de 6 meses, e depois mais um encontro depois de 1 ano, tá? A fase de pré-grupo abrange o planejamento da intervenção, com escolha do tipo de grupo, número de sessões, objetivos e estratégias dos participantes e estratégias de seleção, desculpa. Considerando os aspectos de intervenções, a seleção dos participantes é essencial para garantir o melhor desfecho possível do grupo. Aqui entra o questionário que eu falei que vocês podem fazer, ou vocês podem usar também outras ferramentas para ter os critérios para inclusão aí no grupo, ou exclusão, ou possível possibilidade para montar um outro grupo. Vocês podem aplicar escalas, vocês podem fazer uma triagem desses participantes para incluir, né, aí no grupo, usando o que vocês acharem melhor, tá? Coleta de tato, sociográficos, encaminhamentos, né, de outras pessoas para esse grupo, porque acha que vai ser necessário aí, que vai fazer parte do grupo. Então, esse primeiro momento, vocês vão levantar dados, vocês já vão ter estabelecido do que é o grupo e vão levantar os dados necessários para fazer parte desse grupo, ok? E as dicas práticas aqui no manejo e aplicação da TCCG online. Então, a gente tem algumas dicas aí que o livro traz para nós, para a gente conseguir aplicar, então, com eficácia, né, a terapia da TCC em grupo. E considerando a aplicação e intervenção desses grupos por meio de videoconferência. O autor, então, lista aí etiquetas online, que serão apresentadas e aprofundadas aí para nós agora. Então, 1. Não ignore o evento e estímulos que aparecem na parte de fundo do plano da pessoa. Né? O ambiente fora do consultório pode trazer algumas dificuldades e particularidades à sessão. Por exemplo, se um gato passou na tela, não ignore esse fato, pois todos os integrantes do grupo observaram que isso aconteceu. E é importante ressaltar que o terapeuta está atento ao que está acontecendo com seus participantes. Aqui a gente dá vários exemplos, né, que caíram na rede pós-pandemia, com home office, né, de pessoas que tiveram acontecimento durante o seu trabalho, durante uma apresentação, que foram até engraçadas, né? Às vezes marido passando de toalha atrás, às vezes uma criança que entra, às vezes um bichinho mesmo de estimação que entra. Isso não é para ser ignorado, não é para fazer de conta que eu não vi, tá? Porque todos os participantes ali do grupo vai ver. Isso diz muito sobre a pessoa também, tá? 2. Dificuldades técnicas e falhas de comunicação fazem parte da dinâmica. Isso já aconteceu aqui no grupo, é normal. Às vezes uma internet que cai, né? Uma conexão que se perde. Às vezes a luz que acaba, uma bateria, né? Que acaba. Então, isso é importante também ser levado em consideração. Precisamos estar preparado, principalmente para o atendimento em grupo. Bateria carregada, é importante você ter aí na mão alguma estratégia extra, caso aquilo aconteça. Caiu a conexão do Zoom. A gente tem que ter o plano 2, como que vai fazer? Fazemos isso nos atendimentos individuais e no grupo também precisamos ter a estratégia. Não consigo entrar de novo no link, como que faz? Então, ter um grupo de WhatsApp para poder se comunicar também vai ser importante aqui, tá? A exibição em galeria é melhor, né? A exibição apenas de quem está falando no momento, igual agora, eu estou marcada, então na gravação quem aparece sou eu e os outros participantes não aparecem. Isso também é legal, aqui no Zoom,
A gente também pode colocar aí essa alternância, né, de visualização dos membros conforme as pessoas vão falando. Isso também é importante quando está no grupo, a pessoa que está falando fica ali com a imagem principal aparecendo. 4. Ensine os membros do grupo a ocultar o seu vídeo. As ferramentas de chamada de vídeo permitem que os participantes se vejam no momento da sessão, que não ocorra em formato presencial. Ou seja, isso acontece muito quando a gente faz pelo smartphone, né? A gente, principalmente adolescente, fica clicando ali para ele ficar grande e ele fica se olhando, tô bonita, deixa eu passar um batom, deixa eu arrumar o cabelo. Ele para de prestar atenção, então, em nós, para prestar atenção nele mesmo. Então, a gente deixar o rosto, né, do participante menor e deixar o do terapeuta maior ou de quem estiver falando, vai ser importante para ter atenção plena no que está acontecendo. 5. Não incentive o uso do bate-papo durante a reunião do grupo. Essa opção muitas vezes ocorre com a fala do terapeuta ou com a participação de outros membros, pois tira atenção e pode se tornar um tipo de comunicação externa à do grupo, se troca por privada, né? Incentive ligar o microfone e participar falando, não escrevendo. Isso aconteceu muito em sala de aula, né? Que os alunos ficavam ali no chat conversando, papeando, e o professor dando aula. E quando o professor ia ver, tinha milhões de mensagens no chat, mas muitas das vezes não tinha nada a ver com o conteúdo da aula. E sim, era conversas paralelas que estavam tendo ali naquele momento. Cuidado com isso no atendimento em grupo. 6. A conexão a partir de um smartphone não é recomendada. Incentive os participantes a utilizarem tablet, laptop, desktop, para a realização da sessão, pois o smartphone tem um tamanho reduzido da tela e não permite que vejam todos os membros do grupo. E isso é verdade, né? A gente sabe aqui que a gente já fez algumas vezes com o celular, às vezes não tem como, né? É o único recurso ali que a gente vai ter. Mas se puderem, não fazer no celular, tá? E 7, último, instrua os membros do grupo a não se conectarem quando estiverem dentro do carro, mesmo quando não estiverem dirigindo. Estar em um carro com mais pessoas não garante a confidencialidade e privacidade. E os membros não mantêm o foco na sessão, mas sim nos acontecimentos externos à sua volta. E isso cabe porque ali é terapia em grupo, não é um curso, não é uma palestra. Então, a gente precisa lembrar não só do sigilo daquela pessoa, mas de todos que estão ali no grupo participando. Então, são dicas que eu achei muito legais, muito bacanas, para a gente começar a pensar nos atendimentos em grupos e poder aí fazer com que o nosso conhecimento, que a gente consiga atender mais pessoas no Brasil inteiro e por que não fora do Brasil. Espero que todos tenham gostado aqui da aula e que a semana que vem a gente volta com outro capítulo que vai ser também bem interessante, com vários conteúdos aí, dinâmico para o atendimento online. Obrigada.